versículo de número 7, e Salmos 145, 4, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: ensina-nos com persistências, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Elementos para o culto no lar. Queridos, eu penso que o culto no lar sempre foi uma realidade de muitos anos já em todos os segmentos cristãos. Eu me recordo que eu aprendi a orar no culto no lar. Eu aprendi a ler a Bíblia em um culto no lar. Eu até mesmo aprendi a dar os primeiros passos na pregação em culto no lar. Eu tenho lembranças que minha mãe, até mesmo pelo costume que trouxe de sua casa, nós tínhamos que orar e fazer o culto no lar antes de eu ver o Jaspion. E eu me lembro que teve um dia que eu não queria cultuar no lar e eu fingi que estava dormindo. E ela passou o culto todo, naquele dia eu tinha que orar, eu fingi que estava dormindo. E quando o culto acabou, eu de forma surpreendente acordei. E aí em seguida falei: mãe, está na hora do Jaspion, que passava hoje Rede TV, naquela época era Manchete. E eu falei assim com ela: ó, está na hora do Jaspion. Ela falou: então, volta a dormir. Volta a dormir, você está muito cansado. Eu falei: mas está na hora do Jaspion. Ela falou: volta a dormir, você está muito cansado. E eu me lembro naquele dia ali, e nunca mais esqueci, que existem lições que realmente são inculcadas na nossa mente, ao ponto de nós nunca esquecermos daquilo ali. Falar sobre prioridade para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, sem dúvidas é um assunto importantíssimo para os nossos dias, em um tempo em que nós não estamos tendo tempo para nada. Nós não estamos tendo tempo para conversar, para sentar à mesa, para trocar uma ideia. Estamos ligados 24 horas por dia. Alguns menos, dormem, é claro, mas com essas patologias de pensamentos acelerados, quantas pessoas sequer conseguem dormir direito, porque o pensamento está muito acelerado e até o sono não é restaurador, não é renovador, porque parece que não há um desligar. Todavia, eu penso que alguns ensinamentos e alguns princípios, eles precisam estar latentes no nosso coração, e o culto no lar, não tem dúvidas, é um deles. Por quê? Em primeiro lugar, porque o culto no lar é o lugar onde nós ensinamos aqueles que estão na nossa casa o primeiro contato com a Bíblia. Aquele contato básico. O manusear a Bíblia. É aquele salmo simples, ou aquela profecia de livro difícil, Obadias, Zacarias, Abacuque. Eu te convido que antes de casar, eu cismei que o nome do meu filho ia ser Abacuque. Aí quando minha cunhada falou: Madia, o que você vai fazer? Eu falei: eu já tenho até o apelido dele, vai ser Cuquinho. Eu vou falar: oi Cuquinho, vem papai. Graças a Deus acabou essa ideia, né? Que era carregado nos braços, eu falava, carregado nos braços do pai. Sabe, é no lar que nós ensinamos os nossos familiares o ato da oração. É quando nós trazemos aqueles que estão próximos e: ora aí, hoje a oração está contigo. Hoje o momento de falar com Deus é contigo. É no lar que nós trazemos a cultura do louvor, que enchemos a nossa casa com um ambiente de adoração. Existem muitas casas que estão com um ambiente de discussões, porque está faltando um ambiente da adoração. O ambiente só pode prevalecer ao outro quando o outro perdeu força,
Quando tem muita discussão é porque está faltando oração. Quando prevalece a discussão é porque está faltando a adoração. É ali que eu ouvi sobre cantar, louvar, adorar. É no ambiente do lar que ouvimos sobre batismo. O sentido, o princípio. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo. Às vezes nós trazemos um sobrepeso para o Ministério Kids, dizendo que eles têm que ensinar aos nossos filhos algo que nós precisamos fazer. Tem um filme muito bom chamado Corajosos. Eu falei que eu vou para a África, ou esse ano ou ano que vem. E aí eu não tenho dinheiro, mas vou para a África. O convite já foi dado, e já foi passado o dinheiro, só não tem dinheiro. Semana eu vou começar a falar. E uma irmã me passou uma mensagem e falou: pastor, eu estava orando por esse propósito. Eu falei: fala comigo, minha irmã. Ela falou: já sei, o senhor gosta muito de filme. Vamos fazer um cinema na igreja? Toda a arrecadação vai para o senhor. Eu sei que não vai dar muito, mas já alguma coisa. Então vamos lá. Pode ser que o filme Corajosos seja um deles. Todo mundo já viu, mas vê de novo, só para me ajudar a ir para a África. Então, olha, no filme Corajosos, o policial, eles fazem um decreto e no final eles dizem assim: ninguém vai ensinar os meus filhos a orar, eu irei. Ninguém vai ensiná-los a ler a Bíblia, porque eu ensinarei. Existe uma posição que todos nós precisamos tomar e que não tem a ver se somos bonitos, feios, grandes, baixos, gordos ou magros. Tem a ver o quanto meu coração está em Deus. Não tem a ver se eu já estudei seminário. Há de convir, obrigado, ficou melhor agora. Há de convir que o seminário é extraordinário, mas você falar da palavra do Senhor, daquilo que está no coração de Deus, não precisa ter seminário. Precisa ter um coração aquecido pela presença de Deus. Precisa ter um coração cheio de Deus. Nossas casas não estão precisando de um português maravilhoso. Nossa casa está precisando de ouvir de Jesus, só isso. Pastor, eu não falo porque eu falo muito errado, falo errado mesmo. Que o Espírito Santo é tão perfeito que quando chegar no ouvido da pessoa, o Espírito Santo corrige, aleluia. A gente só tem que falar. A gente só tem que levantar o altar de adoração dentro das nossas casas. Nossos lares estão sendo atacados. Grava isso. Semana passada ouvimos aqui. Deixou de ser o ponto de maior divórcio, melhor, o índice de maior divórcio antes da pandemia era finanças. Pode ver que de 100% dos casais, 80% têm crises financeiras. O meu dinheiro é meu, o teu é teu, se você fez a tua dívida, que se vire. Ou quando não, são gastões demais, não comunicam um ao outro, entenderam ainda que casamento é sociedade. Então não é o comprar e depois a gente vê, é sentar, decidir para depois comprar. É conversar, dialogar. Casal que não dialoga antes de comprar, dialoga depois de comprar, que é briga. Não tem jeito. Então não é controlar um ao outro, é saber onde até pode se ir. É simples assim. Mas até a pandemia, o maior índice de divórcio era finanças. Depois da pandemia, o maior nível de divórcio é smartphone, mídias sociais, telas. Casais que ficam o tempo todo no celular. Ouvimos aqui semana passada, quem está lembrado disso? Aquele dado ali, eu falei, meu Deus, isso é forte, isso é forte. Nossos filhos não sabem pedir a bênção, mas eles sabem desbloquear a tela do nosso smartphone. Eu não estou criticando ninguém aqui não, tá? Eu tenho filho pequeno também, entenda bem. Estamos juntos nesse barco.
para construir lares fortes. O casal fica o dia todo no smartphone, chegar à noite não tem paciência um com o outro, não tem disposição com o outro, dizer, eu estou cansado. É claro, a tua mente está ativa o dia todo no smartphone, só subindo tela, subindo tela, subindo telas. Na hora que fechou tela. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. O cérebro, segundo dado, o cérebro das crianças da geração Z é mais evoluído do que o cérebro da geração dos anos 80. Assim, é coisa assim, ano-luz à frente. O que está despertando o maior índice de doenças psicossomáticas na fase juvenil e de adolescente. Problemas que nós não víamos nos adolescentes. Depressão. Tem um bocado de adolescente depressivo e tomando remédio de tarja preta. O que nós não víamos nos adolescentes. Adolescentes se cortando. Na nossa infância a gente cortava um outro na briga. Mas não se cortava. Cortava, Web? Não se cortava, mas cortava o outro. Não, filho, não vem não. Aqui o que manda sou eu. Não briga também não, tá? Por favor. Cada geração que fica com seus problemas. Aquele problema. Eu soube até esses dias que Mara, Patrícia eram meu irmão aqui no morro. Fiquei sabendo isso, hein? Fiquei sabendo, tô ligado, tudo. Eu fico rodando a Ivone e falo, é isso aí, filho. É, meu irmão. Eu tô ligado, hein? Tô ligado, hein? Eu tô ligado. Ó, só no biricutico, ó. Então, ó. Às vezes a gente olha o irmão com uma nova vida e fala assim, rapaz, cara brabo, hein? Rapaz. Mas, ó, a geração de hoje, por ter um cérebro muito mais evoluído, gravem isso, estão desenvolvendo mais doenças psicossomáticas, dentre eles desvios de comportamento. Na nossa época, quando se pensava se um filho é matar um pai, uma mãe, por causa de paixãozinha. Hoje em dia se fala online pelo Zap Zap, faz um desafio, mata o outro e diz, só não pode se arrepender, porque eu também vou matar os meus. O sangue de Jesus tem poder. Nossos lares estão sendo atacados. Dioturnamente os nossos lares estão sendo atacados. Na Inglaterra, como também ouvimos semana passada aqui, já há uma lei que criança até 14 anos não pode ter acesso a celular. Na Inglaterra, de novo, já é lei, criança até 14 anos não pode ter acesso a celular. De novo, terceira vez, na Inglaterra já é lei, crianças até 14 anos. Isso daqui quem falou foi semana passada o pastor Sérgio Rosa. Já é lei, crianças até 14 anos não podem ter acesso a celular. Quando nós preenchemos o nosso tempo com algumas coisas cruciais ficam de lado. Meus irmãos, essa pregação, apesar de ser muito simples, ser pastoral, é um apelo para você olhar para a sua casa, não com o olhar de superioridade, mas como o olhar de um agente de transformação. Alguém que pode mudar e mudando também mudar a realidade da sua casa. Não vai ser fácil, de novo, não vai ser fácil. Mas algo precisamos fazer para nós não perdermos a nossa geração. Nós não perdermos o coração dos nossos filhos. Um outro dado importante, pastor Marcos Madaleno, o coração dos nossos filhos é do primeiro que chega. Aí talvez a gente diga assim, não, mas o coração do meu filho está ligado ao meu. Peraí, você fica com ele 24 horas por dia? Quantos influencers estão influenciando o seu filho? Ontem meu filho brincando lá de quem eu gosto mais e tal, a minha filha virou para ele, para você é fácil, Brian. Ela falou, por que Kiala? Ele fala, Kiala.
por que que ela? Ela falou, é o Enaldinho. Aí eu olhei assim, ele, Enaldinho é muito chato. Eu falei, ué, ele tem foto do Enaldinho, na parede da sala da casa, lá de casa tem colado o post do Enaldinho, a cama dele é toda cheia de Enaldinho, ele tem 4 ou 3 álbuns do Enaldinho, o meu carro tem figurinha do Enaldinho, filho. E ele falou assim, todo menininho, Enaldinho é muito chato. Agora é, como é que ele falou? Natan por aí. Eu falei, meu Deus, é a próxima, vou ter que aprender agora quem é o Natan por aí. Vou ter que aprender agora um outro personagem, um outro influente. Só tem um detalhe. O Enaldinho um dia sentei e fui devagar, falei, mas o Enaldinho é velho, filho. Esse garoto é velho, ele não é menino não, ele é um homem velho já. Fica falando igual menino, infantilizado. Isso não é bom não, filho. Não, mas maneiro, pai. Enaldinho é maneiro, pai. Enaldinho é maneiro. Agora, Natan por aí, porque eles vão fazendo viagens com pouco dinheiro e vão indo. Em cada um desses influencers, Braia trouxe alguma coisa para si. Do Enaldinho as fotos, sabe? Agora o Natan por aí, eu já estou falando assim, Senhor, será que Braia vai querer ficar viajando? E aí, linkou a minha cabeça assim. Semana passada, hoje minha tia está fazendo aniversário. Ela mora lá em Angra. Aí eu falei, eu queria dar um pulo lá depois do culto e tal. Aí ele não gosta de ficar longe da Mona. Fica mó depressão quando a Mona sai. Aí ele na semana falou assim, pai, eu quero ir contigo para Angra. Aí a Mona falou, mas não posso, porque a Kiara vai ter a semana cultural lá nos colégios no domingo. Então vai valer ponto. Ele falou, mãe, eu vou com meu pai. E aí quando ele falou que gosta do Natan por aí, tá entendendo aqui? Eu falei, opa. Voltando ao Marcos Madalena, o coração dos nossos filhos é do primeiro que... Estão entendendo isso? Estão comigo aqui? Estão entendendo? Eu não sei o que vou fazer, acho que eu vou gravar um bocado de vídeo, vou ser o super-herói do meu filho. Eu já estou pensando as coisas doidas, porque os clientes não aceitam. Eu falei, quando esse garoto tiver maior, eu vou levar ele para vender serviço comigo. Vou falar, tá legal, já estudou bem, vamos 2 ou 3 horas comigo, vamos fazer uma agenda comigo, filho. Você vai entender algumas questões aqui. Vamos ficar no trânsito, você vai ver como teu papai é o teu herói. Aleluia. Vão comigo, vamos falar em mistério no carro também, louvar e vamos embora, filho, aleluia. Vamos dar lugar, vamos aprender a adorar com o Pai, na loucura do Pai. Vamos para cima. Eu não sei você, mas alguma coisa precisa quebrar o coração dos nossos filhos e linká-los ao nosso coração. Por isso que pode ser que uma das mensagens de João o Batista era: ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pode ser que o avivamento passe pelas casas. É a hora da restauração dos lares. Não é criar pessoas características umas das outras, com características umas das outras, mas é criar um padrão de santidade, de temor, de entrega, a fim de que onde eles estiverem, aquilo esteja inculcado aqui, esteja inculcado aqui. Estava ontem lendo Provérbios 24:6, se não me engano, que diz: ensina o menino ou a criança no caminho que deva andar, e quando crescer jamais se desviará. Eu sempre vi com 2 percepções isso. Primeiro, ensina o menino, a menina no caminho. E aí, ou seja, eu estou junto, trago perto e vamos embora junto no caminho. A segunda percepção é: ensine o menino, a menina o caminho, que é o apontamento, ou seja, eu aponto e também trago para perto. Mas eu estava ontem meditando em Provérbios 24, e antes do Provérbios 24 e depois antes do verso 6 e depois do verso 6, o que o sábio está dizendo é que existem na vida 2 caminhos: o caminho do sábio e o caminho do tolo.
E aí no 6 ele diz, ensina o teu filho o caminho, ou no caminho. E depois disso ele traz os resultados dos sábios e o resultado dos tolos. O que o grande sábio está dizendo é, você que tem maturidade, que já passou experiências, mostre para os seus filhos aquilo que vai apontar para crescimento, aquilo que vai apontar para derrocada. E às vezes a gente fala, estou criando meus filhos para o mundo. Não, estou criando para Jesus. Não sai essas palavras da minha boca. Quando você ficar de maior, você se vira, você vai sair da minha casa. Não, você só sai casado, bem casado, aleluia. Vai ficar aqui, com o bebê do papai, tomando cheirinho todo dia, tendo beijar no meu rosto. E se não beijar, eu fico brabo, filho. Termos liberados criam ambientes de legalidade, mas termos liberados também estabelecem princípios. Termino. Eu queria falar mais, mas à noite eu vou continuar essa pregação mesmo, então tá bom. Mas veja bem, às vezes nós precisamos olhar para dentro e ver onde nós estamos acertando e onde estamos errando. Mas grave isso que eu estou falando. Pais, filhos, não se sintam culpados porque de repente a sua família não está mais perfeita das galáxias. Não existe família perfeita, existe família que está ali dentro da sua realidade, vivendo aquilo que é saudável. Se eu pegar minha realidade de casa, de família, não se encaixará na sua. Se eu querer copiar a sua realidade para a minha realidade, não se encaixará na minha. Eu preciso entender a minha realidade e dentro daquilo que nós entendermos, aplicar aquilo que é o melhor para a nossa casa. Algumas casas o café da manhã não encaixa, porque quando acordo eu não gosto nem de comer. Tem pessoas que não gostam de comer quando acordam. Vai adiantar fazer um cafezão de manhã? Estão entendendo isso aqui? Mas tem outras casas que o almoço é sagrado, filho. Janta já não é mais lá essa coisa. Então enxergar qual é a realidade da minha casa, da sua casa, e aplicar a melhor resposta de Deus. Mas pastor, qual é a resposta? Nem eu sei para te dar, filho, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu só sei de uma coisa, Nandinha. Quando eu não sei das coisas, eu vou buscar o Senhor. E falo, Senhor, me ajuda aí, porque eu não estou bugando esse negócio. Eu não sei fazer, Jesus. E não é só para casa, não, é para tudo, para tudo. Senhor, não sei, me ajuda aí, Jesus, me ajuda, o que eu tenho que fazer. Também ficar com medo, não vou ficar, o medo não vai me dominar, mas me ajuda aí, Jesus, eu não sei como fazer, eu não sei como falar, eu não sei como resolver, mas eu estou pedindo, me ajuda. E olha, que coisa incrível, Rejane, Jesus mostra. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa capacidade e dentro das nossas forças, Ele mostra. E Ele mostra como devemos seguir, como devemos fazer. Concluo a meditação dessa manhã lendo de novo Deuteronômio 6, 7, depois vou ler Salmo 145, 4, que diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Salmo 145, 4 diz: uma geração, na minha versão diz, louvará a outra, em algumas versões contará a outra as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos, apontando para Deus. Uma geração contará a outra geração. Não existe família perfeita, mas eu acredito que existem pessoas que podem se tornar cada vez mais alunos para aprenderem aquilo que melhor se encaixa na sua realidade.
Elementos para um culto no lar. Não existe um padrão, existem princípios. E é ali que nós ensinamos, é ali que nós trabalhamos, é ali que nós ajustamos, é ali que nós inculcamos. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas eu quero fazer esse apelo pastoral ao seu coração. Mas é pastoral. Restaure o culto no lar na sua casa. Restaure o culto no lar na sua casa. Não precisa ser culto de igreja, não precisa ser do seu jeito, na sua realidade. Deixa todo mundo participar, mas ele não sabe, ele não está na igreja, ele fuma, ele bebe, ele cheira. Filho, todo mundo, a palavra é para todo mundo. Fala, você sabe orar assim? Então ora aí, filho, do teu jeito. Jesus vai entender. Tem uma coisa linda, quando a gente libera a palavra, o Espírito Santo fala assim, Pai, é só a minha forma de explicar, entenda bem assim, a gente fala tudo errado, aí o Espírito Santo pega tudo aquilo que a gente falou assim, fala assim pro Pai, Pai, ele falou isso, mas no coração dele, na verdade, ele queria dizer, não tem, a gente às vezes reinterpreta o que o outro fala, às vezes, olha, ele, mas na verdade o que ele queria dizer era isso. Aí o Pai fala, entendi o que ele queria. Culto no lar não é um lugar de segregação, é um lugar de acolhimento. Se quer ler um salmo aí, mas ele está todo, ela está, lê um salmo aí, porque é a palavra que liberta. É a palavra que liberta, não sou eu, não é você, é a palavra que liberta. A gente às vezes gasta 10 anos no ouvido da pessoa e às vezes um sussurrar do Espírito Santo muda a mente e o coração da pessoa. Às vezes uma vírgula, meu irmão, minha irmã. Traga acolhimento, traz para perto. Pode estar ziquezado, traga para perto. Naquele momento ali é o momento de edificar uma casa saudável. Conte para a próxima geração os feitos do Senhor, e assim nós seguiremos. Termino com a frase do pastor Max, que foi nessa última conferência da igreja da cidade. Descobrimos que a geração Brasil cresceu entre os cristãos, mas também descobrimos que infelizmente os avivalistas carregaram a tocha do avivamento, mas não ensinaram a geração seguinte a manter o fogo aceso. Eles foram pelo mundo, mas não levantaram filhos para cuidar da casa. Um avivamento, ele só é avivamento quando ele é sustentável. Lembro até o que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Corrigindo, aplicando aqui, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Nada. Se você pegou dos elementos da